Jesus querido, eis-nos aqui uma vez mais, contando, recebendo, porque já sentimos a tua presença amorosa, protetora, estimulante para todos nós. Graças te damos por aqui estarmos na condição em que estamos. Abençoa, Jesus, por misericórdia, todo o planeta e todos os seres em necessidades de natureza vária. Neste instante especial, Mestre, nós te rogamos as bênçãos por sobre o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, por sobre todos os nossos mentores queridos, representados por Deolindo Amorim e Jorge Andréa, neste instante, a todos os trabalhadores que em ambos os planos de existência aqui trabalham e estão, e particularmente Jesus, nós te rogamos as bênçãos por sobre o nosso querido expositor Vilmar Pereira, para que ele tenha, como sempre, a tua assistência para partilhar conosco os conhecimentos a que se tem dedicado com tanta emoção, com tanta dedicação e com tanta solidariedade no partilhamento das suas conquistas. Graças te damos hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Nós estamos, pois, iniciando a nossa reunião com o nosso querido companheiro Vilmar Alves Pereira. Ele é doutor em Filosofia da Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor de Teorias da Educação e Hermenêutica e Educação Ambiental no Instituto de Educação e nos programas de pós-graduação em pesquisa de Fundamentos da Educação Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande, é pró-reitor de Assuntos Estudantis da Faculdade da Universidade do Rio Grande e trabalha, tem vários contatos, desenvolve muitas atividades na Universidade Internacional Ibero-Americana, UNILE, doutorado em Educação com especialidade em pesquisa, em Porto Rico, e trabalha no doutorado de projetos com especialidade em investigação no México, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, nos programas de pós-graduação em desenvolvimento rural sustentável, em nível de mestrado e doutorado, em Marechal Cândido Rondon, no Paraná, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq nível 2, atua na Universidade Internacional Ibero-Americana, orientando em 2 programas de doutorado estudantes do México, Porto Rico, Brasil, Colômbia e Chile, em plataformas digitais. Tem participado em processos de formação junto ao Ministério da Educação da Nicarágua, pelo Horizonte da Educação Ambiental Popular, pesquisando outra concepção de ciência mais inclusiva no campo ambiental, a que estão denominados ontoepistemologia ambiental e nossa condição biopsicossocial ambiespiritual. Este é o nosso querido companheiro, amigo do ICEB, Vilmar Alves Pereira, que hoje, seguindo uma programação que ele próprio estruturou, onde estamos? O antropoceno e o papel do ser humano como definidor de sentido às demais naturezas. Muito bem-vindo, como sempre, Vilmar. Nós agradecemos mais uma vez a sua colaboração preciosa, que certamente nos virá mais uma vez. Eu agradeço a espiritualidade maior pela oportunidade deste encontro, deste momento. Eu agradeço esse ponto de luz, esse grande facho de luz que é o Instituto Cultura Espírita do Brasil, que se expande por todo esse nosso planeta, pela acolhida. Eu agradeço
a acolhida sua, Nádia, do Paulo e Felipe, todas as pessoas que integram essa importante instituição. Sempre é muito bom estarmos juntos, refletindo sobre a nossa condição existencial. No nosso encontro passado, nós conversamos sobre psicosfera e a qualidade dos nossos pensamentos. No encontro de hoje, nós vamos conversar sobre onde nós estamos, o antropoceno e o ser humano como definidor de sentido das demais naturezas. E eu vou começar esta exposição, que no primeiro momento eu vou situar a origem dessa relação humanidade-natureza por um dos olhares, que é pelo olhar mais da ciência ocidental. Depois, num segundo momento, eu vou falar mais especificamente do que é o antropoceno e tecer algumas relações com a ciência espírita, né, que é aqui o nosso ponto de partida e o ponto de chegada. Manuel de Barros. O rio que passava atrás da minha casa tinha uma curva em S. Parecia uma cobra mole de vidro. Um dia passou um homem desses de ciência e disse: essa curva em S se chama enseada. Já não era mais uma cobra mole de vidro, era uma enseada. Eu acho que essa palavra empobreceu muito o meu lugar. Estou trazendo o Manuel de Barros para dizer o que às vezes a gente faz com essas terminologias da ciência, que por vezes vêm com o objetivo de ampliar a compreensão e por vezes podem se descolar do sentido de relações que são mais amplas, mais inteiras, mais autóctonas, mais encharcadas de vida, e às vezes o nosso filosofar, o nosso cientificizar, se posso dizer assim, distancia da compreensão genuína, primeira que está lá. Por isso a importância de que a ciência sempre possa agregar mais e não complicar e, ao contrário, né, distanciar as pessoas do seu mundo da vida, dos seus mundos de vida ou de sua leitura de mundo. Por isso também eu quero, ao fazer a menção ao Manuel de Barros, eu reconheço uma relação muito próxima, humanidade e natureza, onde você traz para a questão do rio a imagem da cobra mole de vidro e, ao mesmo tempo, você traz para a questão do rio uma compreensão muito genuína, em que não há tanta separação, onde o humano se expressa e se reconhece nas demais naturezas. O Ocidente tem demarcado, em diferentes momentos, excelentes cosmovisões que traduzem relações de humanidade e natureza. Nós poderíamos aqui discorrer amplamente, porque são inúmeras. Eu quero demarcar uma compreensão que vai surgir lá pelo século VIII a.C., nos registros aparecem até o século V a.C., depois vem vindo, mas que aos poucos vai se mitigando, vai diminuindo, que é uma concepção da potencialidade da relação humanidade-natureza nos mitos. Para mim falar de antropoceno, eu preciso discorrer sobre isso. Eu estou falando de uma relação humanidade-natureza presente nos mitos, onde, na cultura e na civilização grega, de onde se inicia as primeiras concepções de uma ciência e, portanto, de uma filosofia, eu estou falando de uma concepção onde os mitos são são formas de explicar a realidade das pessoas. Se nós pegarmos a Odisseia de Homero, por exemplo, é uma maravilha. Quando vai narrando, Homero vai narrando a figura do Ulisses, um grande conquistador que demorou mais de 10 anos mar adentro, foi lá, conquistou um povo e não esperava mais que ele voltava para casa. No retorno para casa, Homero narra todas as provações que ele passa, as dificuldades,
E ali há um diálogo interessante do humano com a natureza, que ora ele tem a fúria dos ventos, ora ele tem a força das águas, ora ele tem os trovões, e tudo na natureza existe magia. E ora ele tem que negar, quando é do seu retorno, depois que ele venceu essa grande batalha durante 10 anos, ele está voltando, ele tem que negar as dimensões da sensibilidade, porque ele não pode se seduzir-se ao canto das sereias, porque as sereias o matariam. E aí ele é orientado pela pitonisa: olha, você vai passar numa região onde tem cantos belíssimos das sereias. E você faz o seguinte: você pode até escutar o canto delas, mas você não pode se entregar a elas. Então ele exige que a tripulação tape todos os ouvidos com cera para não se seduzir ao canto da sereia, e ele deixa seus ouvidos sem serem tapados, mas ele se amarra ao mastro para poder passar ali sem se... porque os cantos eram muito belíssimos. A Odisseia de Homero e as narrativas de Ulisses são apenas algumas das que vão mostrar as relações humanidade e divindade, os elementos naturais que estão num momento da emergência de uma ciência. Elementos esses que os primeiros filósofos tentam dizer, quem sabe é a água, é o princípio originário de tudo. Outros vão dizer, quem sabe é o ar, a terra. E aí eles vão usando os elementos, e a ciência, que ainda não nascera, ela comete, na avaliação de muitos pesquisadores, um problema inicial aí, porque ela diz, olha, o mito é uma explicação fantasiosa, nós precisamos de uma demarcação racional para explicar o mundo. E nessa necessidade de uma explicação racional para explicar o mundo, a filosofia e a ciência que surgem ali por volta do século V a.C., elas surgem com essa necessidade de dizer assim, olha, temos que ter uma explicação racional, não podemos acreditar que ou é a bondade de um Deus, ou é o castigo dos deuses, e aí emerge uma ciência que separa o elemento mágico, o elemento místico, para se reafirmar. Isso a gente vê nos primeiros pensadores, nos chamados pré-socráticos, mas especificamente nos filósofos um pouco depois de Sócrates e Platão, que começam a utilizar a dimensão racional para explicar a realidade. É considerado, inclusive aparece no Livro dos Espíritos, como grandes pensadores que vão apontar para outras dimensões, vão apontar para o reconhecimento de uma outra realidade, já está lá em Platão, existe uma realidade prévia, aqui nós somos uma cópia imperfeita de uma realidade que já é perfeita, portanto, todo o endereçamento nosso, do humano, enquanto aqui está, é a busca de chegar a esse estágio da perfeição, e é de voltar para a sua verdadeira essência. Isso está traduzido no já conhecido mito da caverna, isso vai aparecer no esforço racional de Aristóteles por categorizar e definir os tipos de conhecimento, e isso vai estar já no Sócrates, dessa necessidade de um processo de compreender a realidade através da chamada maiêutica, da maiêutica que coloca o ser humano no sentido de parir ideias e um exercício da racionalidade. Interessante foi esse avanço, porque traz o ser humano por uma ampliação da compreensão do sentido do ser. No entanto, há inúmeros autores, e aqui eu estou citando os autores da chamada obra dialética do esclarecimento, que dizem, olha, esse humano que emerge ali, ele começa a separar algumas coisas. É no bojo desse pensamento importante para a história que surgem os chamados dualismos. Dualismo entre corpo e alma, dualismo entre real e ideal, dualismo, né, entre esses mundos, estamos no mundo real, mas almejamos o mundo ideal, e, de certa forma, vai haver nesses dualismos talvez algumas demarcações muito fortes, quer seja no modelo de educação, quanto no modelo de sociedade, que colocam uma certa prioridade para as questões mais abstratas, para o mundo das ideias, que colocam a prioridade para o mundo ideal, para a alma, deixando em segundo plano as questões do mundo físico, do mundo real. Isso está na gênese da concepção do pensamento ocidental, dos modelos de educação, das correntes de filosofia, que, de certa forma, sempre que nós estudamos, parte-se daí. E também há
aí para mim falar de antropoceno eu preciso, há uma compreensão de ser humano, há uma concepção antropológica disso, que é muito rica, porque ali se trabalhou também a ideia de uma formação integral, você vai estudar o Sócrates, a busca das virtudes, mas fica muito demarcado para as nossas heranças, para os nossos legados, essa concepção dual. Essa concepção de uma ciência que distancia o humano das demais naturezas, ainda na Grécia Antiga não era tão acentuada. Na Idade Média também não. Na Idade Média, todo um esforço do pensamento, eu estou dando aqui um salto quântico, né, para falar do medievo, há todo um esforço de um pensamento que busca se cristianizar. Então, tenta-se cristianizar Aristóteles, tenta-se cristianizar Platão, tenta-se levar o pensamento de Sócrates com uma roupagem, né, cristianizada e especificamente catolicizada, se a gente puder dizer. Isso se traduz em algumas obras. Uma delas é a obra Cidade de Deus, de Santo Agostinho, que ele descreve, olha, existem duas realidades. É muito interessante ler a Cidade de Deus, que é uma sátira, né, que é uma crítica àquelas relações dos dois mundos. Né? Há um mundo dos homens, que é a cidade dos homens, ela não é boa. Assim como a concepção de Santo Agostinho de mundo, do nosso mundo aqui, o nosso mundo não é bom. Por que o nosso mundo não é bom? Porque nós, desde já, nascemos condenados ao pecado. Né? E, além do pecado original, temos os 7 pecados capitais. Então, a condição humana, ela não é, a natureza humana não é boa. A natureza humana já nasce condenada ao erro na concepção medieval. Ela já nasce com a queda ao erro. O que se resolve para tirar o ser humano dessa condição existencial, né, que é voltada mais para o erro, para a prática dos vícios, né, para a queda nos vícios? Você tem 2 caminhos. Um caminho, você vai pelo caminho da ascese, que é buscar ascender, no sentido de uma certa elevação, pelo sacrifício, e a outra pela norma moral e ética da época, bem enfatizado, que é o seguimento dos 10 mandamentos. Tanto é que, se vocês forem fazer uma analogia dos 10 mandamentos, que é o código de moral da época, e só o primeiro fala de amor, os outros são imperativos. Né? O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, o segundo é não tomar, é uma ordem, não tomar seu santo nome. Então, o terceiro, você deve guardar, uma ordem, imperativo, guardar os domingos e festas. Quarto, honra teu pai e tua mãe. Quinto, não matar. Sexto, não pecar contra a castidade. Sétimo, não furtar. Oitavo, não levantar falso testemunho. Não desejar a mulher do próximo. Décimo, não cobiçais as coisas alheias. São mandamentos que são imperativos, que é uma forma também, assim como lá no Nascimento da Ética, de domar, né, as questões humanas, as paixões humanas, como dizia Platão, e elevá-las a uma outra condição. Tanto é que vários pensadores dessa época diziam, enquanto estamos na Terra, no medievo, somos peregrinos à procura de uma pátria que não é terrena. Então, ali tem um dualismo bem acentuado. Ali tem toda uma compreensão, uma antropologia que reconhece que primeiro você deve crer para conhecer e não conhecer para crer. O ponto de partida são as verdades teológicas daquele período e que vão indicando uma relação do ser humano com a natureza. Mas, do ponto de vista de estudos específicos da minha área, que eu venho me preocupando com a questão ambiental, não havia tão forte a cisão da relação do humano com as demais naturezas, porque o homem se colocava como criatura, uma criatura frente às demais criaturas, uma criatura criada por Deus junto com as demais criaturas. Tanto é que, se você vai pegar os estudos escatológicos bíblicos desse período, você vai ver a narrativa do Gênesis, ela mesmo que tenta separar, porque depois do 7º dia ele cria o homem e diz, abro aspas, e domine o homem sobre as demais naturezas. Ela surge uma relação de que o humano está numa hierarquia em relação às demais naturezas. Por outro lado, nós vamos ter no centro do medievo vários pensadores, inclusive cristãos, católicos, que não fazem tão forte essa cisão e dizem assim, olha, por sermos todos criaturas de Deus, eu devo zelar da natureza. Então, não era tão forte a relação
exploração humanidade e natureza no contexto medievo, no sentido como nós vamos assistir mais na modernidade. Se você quer um exemplo de indissociabilidade humanidade e natureza, nós temos o grande Sol de Assis, dos 1200, que vai fazer a demonstração mais completa, que a gente não conseguiu, e vamos demorar muito para atingir essa compreensão de indissociabilidade humanidade e natureza, quando Francisco de Assis reconhecia onipotente e bom Senhor. A ti a honra, a glória, o louvor. Todas as bênçãos de ti nos vêm, e todo o povo te diz amém. Louvado sejas pela irmã Lua, clareia o sol, o céu lá nas alturas, radiante e bela, luz de esplendor. É pura imagem de ti, Senhor. E aí ele vai fazendo a irmã Lua, o irmão Sol, o irmão Lobo, a irmã Natureza, o irmão Pássaro, tudo estava dentro de uma compreensão muito ampliada. Então, nós temos o elemento espiritual, o elemento, entre aspas, religioso daquele contexto, que demonstram relações não tão fortes dessa separação humanidade-natureza. E por isso o medievo, a gente pesquisando ali, a gente vai ver que se conserva nas escrituras de Agostinho e de Tomás de Aquino, se conserva o elemento religioso, e esse elemento é importante para pensar o mundo. Se for pegar as 5 vias das provas da existência de Deus de Tomás de Aquino, ele vai recorrer para a dimensão religiosa. Olha, se tudo está em movimento, ele vai voltar lá para Aristóteles, e se tudo que está em movimento, alguém o moveu isso, o primeiro motor de Aristóteles, que coloca tudo, deve ver algo que mova tudo, que coloca tudo em movimento. Esse primeiro motor só pode ser Deus. Então, Deus é o motor de tudo. E aí ele vai. Se nós, na condição que nós encontramos, nos consideramos seres imperfeitos, para que algo seja imperfeito, tem que ser medido na relação de uma perfeição. Portanto, a perfeição primeira só pode ter alguém perfeito. E vai voltando lá na gênese de tudo, considerando as 5 provas da existência de Deus, demonstrando o raciocínio lógico, filosófico e teológico, demonstrando a riqueza disso nesse período. Bem, essa discussão que eu estou trazendo aqui, ela é muito ampla e a gente poderia prospectá-la, e isso demoraria muito tempo e muitos cursos, né? Mas o que eu quero demarcar aqui é que a compreensão de uma realidade metafísica, e aqui quando estou falando metafísica, além do mundo físico, ela que apostava mais na alma, apostava mais nas questões de destino, na crença no céu, na salvação da alma. Essa compreensão metafísica, ela, de certa forma, jogava para fora, né? E tinha uma relação com a natureza não tão cindida como vai acontecer na modernidade. Em resumo, em uma síntese apressada, para eu poder falar de antropoceno, eu preciso demarcar, a partir dos 1500 para cá, a partir da chamada modernidade, pensamento científico, filosófico, pedagógico, histórico, cultural, moderno. A chamada modernidade, ela muda o papel do ser humano, mas olha, drasticamente. Há uma grande pesquisadora, que foi minha orientadora de doutorado, um nome famoso, Nádia, doutora Nádia Hermann, ela é estudiosa do campo da filosofia, ela descreve que surge uma metafísica nova, uma nova concepção de ser humano na modernidade. O que ela está dizendo? Ela está dizendo o seguinte: ao invés de jogar para fora, quem é que passa a ser? Porque antes era Deus, era o ordenador do mundo. Quem é que passa a ser o grande ordenador do mundo no pensamento científico, filosófico, antropológico moderno? O sujeito. O homem. É daí que surge a compreensão de o ser humano está numa visão antropocêntrica. O que é? O homem como centro da relação. Essa demarcação do homem como centro da demarcação da realidade, como explicador de tudo, é o que faz com que se chegue a um novo conceito de metafísica. É a chamada metafísica da subjetividade. O que isso significa? Que o sujeito agora, e a gente vê isso no pensamento de René Descartes, Francis Bacon,
quem pensa a incumbência de dar sentido à realidade não é mais uma divindade externa. É o sujeito, o ser humano, como um ser de razão e com possibilidades científicas, começa a explicar e prospectar a realidade. E tem um elemento chave nisso, que é uma necessidade de romper com o aspecto religioso. Se antes, olhando para os 1000 anos de medievos, consideravam ali, equivocadamente, uma compreensão que era apenas um mundo de sombras, né? uma noite de 1000 anos, na modernidade, a simbologia é que a razão é a grande luz, e a razão é a grande ordenadora de sentido. E onde está a razão? No ser humano. Então, daí as compreensões de ciência que surgem, que são muito interessantes, que prospectam muito. A modernidade é considerado um grande período dos 1500 para cá de prospecção, de criações múltiplas, onde o ser humano se ensaia por todos os vieses para mostrar possibilidades criativas. Todos os ismos, iluminismo, liberalismo, todos os ismos, os modelos de educação que nós temos hoje surgem nesse período. Nós somos herdeiros da concepção de família que surge nesse período. A ideia de infância que nós temos hoje surge nesse período. Nós temos muita identidade com o pensamento moderno. E a compreensão de ciência também surge nesse período, e os avanços que nós temos surgem nesse período. Aqui daria-se cada um desses autores, Descartes, René, Bacon, René Descartes, Bacon, John Locke, Rousseau, até chegar lá no Kardec, né? Você vai pegar o Rousseau, depois vai pegar Pestalozzi, depois vai chegar no Kardec, vai em tantos outros pensadores, eu não quero fazer injustiça aqui, nós teríamos assim, um amplo processo de prospecção, de ensaio da capacidade humana de se colocar no centro. Por isso, o antropocentrismo é uma demarcação. Por isso que todo mundo hoje que estuda ciência discute a concepção da categoria sujeito ou subjetividade. Ela é uma indicadora da forma de pensar a realidade. Bem, aonde eu estou querendo chegar? Estou querendo chegar que nesse período de grande otimismo, da demarcação do ser humano com capacidade racional e ciência, indicador de realidade, esse ser humano, poucos autores suspeitaram dessa perspectiva. Foram criados muitos progressos, muitos projetos, muito modelo de sociedade, ali se busca uma sociedade justa, igualitária e feliz, e se criou concepções mais universalistas. Em um período fértil, muito rico. Porém, contudo, todavia, teve uma pessoa que colocou isso sob suspeita. Eu estou falando de 1749, quando caminhava um jovem entre Paris e Vicence, e ele tinha debaixo do seu braço uma edição de um jornal, de Mercury, e aí ele parou numa sombra. E ele, quando para descansar, porque estava muito quente, ele olha na contracapa do jornal, tinha a seguinte pergunta: as ciências e as artes trarão o desenvolvimento da humanidade, o progresso e a felicidade? Interrogação. E aí dizia, participe do processo de uma seleção, ou de um concurso para a Academia de Dijon, e todo mundo respondeu sim, que as ciências e as artes trariam a felicidade prometida e o progresso da humanidade, e ele responde com redondo não. Seu nome, Jean-Jacques Rousseau. Coloca sob suspeita toda aquele avanço, aquelas promessas da chamada modernidade. Bem, eu ficaria aqui falando tempo sobre Rousseau, fiz meu mestrado em Rousseau, sou um apaixonado do pensamento do Rousseau, é um dos grandes autores do pensamento pedagógico moderno, que vai ter vinculação com Pestalozzi e, consequentemente, Kardec, é dessa vertente aí, por isso que eu coloco Comênios, Pestalozzi, Rousseau e Kardec, os grandes pedagogos, grandes pensadores, pedagogos da modernidade. Mas eu queria aqui fazer uma conotação e fazer um recorte para mim poder chegar no antropoceno. Essas suspeitas do Rousseau, que na época não ressoaram porque ele ganhou, ressoaram porque ele ganhou o concurso da Academia de Dijon, mas elas vão ter maior prospecção e maior retomada agora, nas últimas décadas do século passado. Eu estou mencionando aqui Boaventura Sousa Santos, um grande pensador do momento, que diz, olha, as perguntas de Rousseau tinham sentido sobre para onde nós estávamos indo. E Rousseau não tinha internet, Rousseau não tinha as conexões que nós temos. Rousseau era alguém que viajava, até antes do seu desencarne,
ele teve muita a mania de perseguição, de tanto que ele foi perseguido, porque não somente o livro dele, o Emílio da Educação, vai ser queimado, como se autoriza que se queime também o autor. Ele promove um grande rasgo na compreensão de uma educação de base existencialista, com outras compreensões muito interessantes. Um dia desse a gente pode falar apenas sobre ele aqui. Mas o que eu quero dizer é que as suspeitas sobre esse ser humano racional, portador de sentido, elas emergem e emergem com maior frequência nos tempos mais próximos, e quando se fala da crise do século, da crise desse modelo de pensar da modernidade. Antropoceno. Antropoceno, que é a temática geradora central da nossa conversa, é uma tradução simples do antropoceno, significa dizer a era humana. É considerar que estamos numa era humana. É um dos temas mais agregador no momento. Muita gente fala em todos os campos da ciência antropoceno. Tem o pessoal da arqueologia que fala muito do antropoceno, o pessoal da história ambiental fala muito sobre o antropoceno, o pessoal da educação ambiental pesquisa muito sério sobre o antropoceno, o pessoal da oceanologia pesquisa sobre o antropoceno, o pessoal da dimensão mais técnica ali, da geologia pesquisa sobre o antropoceno, que são as pessoas que pesquisam as eras glaciais. Mas como é que se chega ao antropoceno? E parece que de uma hora para outra, e eu estou falando aqui a partir de 2001, Paul Crutzen, que desencarnou no ano passado, foi o grande pensador que cunhou a expressão estamos na era humana, estamos no antropoceno. Em uma síntese, pensar o antropoceno significa reconhecer que as ações humanas na relação com as demais naturezas foram e são tão contundentes, tão demarcantes, a ponto de demarcar uma nova era glacial. Uma era glacial, a última, é o Holoceno. O Holoceno é 11 mil anos atrás. Do ponto de vista de você que nos acompanha, está ouvindo pela primeira vez falar do antropoceno, ou que já ouviu falar, mas temos uma coisa boa. Ser humano demarcador de uma nova era glacial. Essa é uma leitura otimista. O ser humano chegou a esse nível. Do ponto de vista mais científico e mais reflexivo das compreensões do que é o antropoceno, convém que a gente faça algumas reflexões sobre que condições se dão essa posição que o ser humano ocupa no antropoceno. E, nesse sentido, eu venho estudando essa temática relacionada com o tema que eu vou trabalhar na próxima vez, que se chama Ecologia Cosmocena. Mas voltando ao antropoceno. Os autores da história ambiental dizem que tem 3 fases de antropoceno. Existe um antropoceno que começa na relação de produção da materialidade, do capital, da relação de custo de sobrevivência, que surge na relação patrão-empregado pós-revolução industrial. Então, a partir dos 1750, teria a primeira fase do antropoceno, que é aquela ideia saiu a relação senhor-escravo, senhor-servo, e começa uma relação de patrão e empregado, de busca de sobrevivência, onde você vende a tua mão de obra para buscar o seu sustento para um patrão, para uma outra pessoa. É uma ampla discussão. Então, essa primeira fase, ela começaria nos 1750 do antropoceno e chegaria até o segundo grande extremo do século XX, na Segunda Guerra Mundial, a ponto de Eric Hobsbawm dizer que o século XX é a era dos extremos. E os grandes extremos estão marcados por 1914, 1918, 1935, 1945 e depois para o chamado, entre aspas, milagre econômico. É extremo, por um lado queria progresso, e por outro lado tem toda a questão dos impactos de homem utilizando ciência para eliminar a própria existência. Então, a primeira fase do antropoceno, dos 1750 a 1945. A segunda fase, e aí a experiência da guerra, ela é terrível, porque significa como devemos repensar a realidade, reorganizar a vida, é chamado de a grande aceleração. Foi após a Segunda Guerra, a humanidade começa a investir muito em ciência e tecnologia e busca
não só a ampliação da humanidade, né, em questão de números de pessoas, né, se for pegar há 100 anos atrás, nós tínhamos em torno de 900 mil pessoas, 900 milhões de pessoas. Hoje você tem 7,5 bilhões. Só de automóveis você tem mais de 1 bilhão de automóveis hoje no mundo. Então, mudou muito. Essa grande aceleração está demarcada pelo crescimento em todas as áreas, pelo avanço na agricultura, pela tecnologia chegando no campo, pelos processos de urbanização e industrialização sem limites, coisas que nós jamais imaginávamos há 20, 30 ou 40 anos atrás, chegam com toda a prospecção possível. E aí o ser humano se ensaiando nessa capacidade de prospectar, de crescer e de definir novos rumos para a história. Então, a segunda fase do Antropoceno é de 1945 aos anos 2000. A terceira fase do Antropoceno, explicam os autores, é dos anos 2000 até o momento odiero. Nessa terceira fase é chamado do Antropoceno 3.0. O Antropoceno 3.0 ele deve ter como característica, segundo os autores, um despertar da humanidade para maior consciência. Ele deve ter como característica principal o despertar para maior consciência. Então, se formos avaliar aqui essa compreensão, essa nova era, aí tem alguns que são mais cautelosos, alguns que já são demarcadores. Há pensadores que dizem, já estamos no Antropoceno. Isso não é algo que se discutir. Mas há um pessoal da área da geologia, da área da química e da oceanologia que estão dizendo assim, a gente tem vestígios do Antropoceno, que estaríamos entre 2018 até os tempos atuais, para demarcação mesmo, realmente estamos na era humana, e esses usam dados mais técnicos. Alguns sinais já são comprovados, assim, por exemplo, o pessoal que estuda oceanologia diz que o impacto que a utilização de plástico vem causando no fundo dos oceanos tem mudado o clima lá na Antártica. E aí, se você for pegar toda a questão da mutação climática, alguns usam mudança, outros usam mutação, eu tenho utilizado mutação climática, vem demonstrando os grandes efeitos. A própria questão de pensarmos o coronavírus também está associado a um múltiplo conjunto de relações e de como o ser humano, de certa forma, está, por vezes, na chamada jaula ou gaiola de aço, que Max Weber disse, olha, ele vai utilizar tanto da ciência que pode ele mesmo cair no próprio alçapão, na sua gaiola de aço. Rousseau dizia por quê? Ele dizia porque o ser humano, que aquele movimento que estava surgindo no século XVIII, o ser humano ali não desenvolveria o amor próprio. O amor próprio é cuidar de si. Mas, o amor de si que é gostar de você mesmo. Mas que aquele modelo de relação do sistema capitalista levaria ao desenvolvimento do amor próprio. E amor próprio, para Rousseau, vem de propriedade. Então, o sistema de desenvolvimento do modo de produção capitalista, segundo Rousseau, ele não fala explicitamente capitalista, mas do modo que estava emergindo ali da indústria, desenvolveria um movimento para a formação de uma sociedade e não de uma educação mais ampliada, e é ali que surge a ideia de que essa sociedade vai atacar a bondade original, portanto, o homem, na sua natureza, é bom, a sociedade o corrompe por causa dos vícios, e entre os vícios estava a propriedade. Ele diz bem textualmente, lá no discurso sobre a propriedade, na origem da desigualdade entre os homens, na obra, ele diz, olha, o primeiro homem que cercou o primeiro pedaço de terra e disse, isso é meu, ali surgiu a origem da desigualdade entre os homens. Ele continua citando, que bom seria se alguém dissesse, impostor, mentiroso, a terra não é tua, a terra é de todos. Fecho aspas, a origem da desigualdade entre os homens. O que eu estou tentando dizer? O Rousseau já tinha percebido essa possibilidade de o ser humano agir com destaque em relação às demais naturezas e trabalhar a apropriação das demais naturezas. Então, a leitura do Antropoceno, ela vem demarcado de que o ser humano se colocou como um ser à parte da natureza e não só utilizou, mas exacerbou nas possibilidades múltiplas de avançar e de explorar a natureza.
Então, se nós formos pegar, eu ficaria aqui citando inúmeros casos que nós temos de exploração da natureza historicamente, que nós já sabemos, e que, de certa forma, ganham força no atual contexto. Nós vimos, por exemplo, a própria questão da pandemia, que o nosso problema, e a própria questão da desigualdade agora, que ampliou, o problema não é financeiro, o problema é de distribuição de riquezas, de compartilhamento do universo. E a gente viu também que a equação não pode ser resolvida somente pela questão do financeiro. O financeiro conta, mas há grandes dificuldades da gente compartilhar a vida no planeta. Então, o antropoceno, ele surge como esse tema agregador. Ele é um tema que tem grandes pensadores, eu tenho lido portugueses, espanhóis, aqui no Brasil também, que vão dizendo, o José Cosar é um que fala, olha, até está sendo utilizado o antropoceno para demarcar isso aí, para assumir, o ser humano assumir identidades de transhumanismo, que é uma adaptação do ser humano com as tecnologias. E aí tem discussões sobre pós-humanismo, tem várias vertentes que demarcam essa ideia do antropoceno. Na nossa compreensão, né, o antropoceno, como conceito, e aqui respondendo o Paulo Filipe, ele é um conceito que já ele agregou muito. Todo mundo está falando de antropoceno. Esses autores que estão demarcando agora, vão bater o martelo, é justamente dizer assim, realmente, a humanidade agiu, os sinais são muito evidentes de que, ao humano assumir essa postura em relação às demais naturezas, gerou o que eu denomino em educação ambiental, com a ajuda dos espíritos, obviamente, de patologias socioambientais. A fome, a exclusão, a questão da poluição, a questão das migrações climáticas, que a gente está vivenciando agora, é um dos fenômenos mais crescentes, a questão da crise sanitária e da crise alimentar, a questão das violências que continuam no campo. Nós estamos numa América Latina que mais se mata, o continente que mais se mata ambientalistas é a América Latina, em primeiro lugar Bolívia, terceiro o México, Brasil, quarto, e outro um país, acho que é a Indonésia, um país asiático. A questão do uso do agrotóxico liberado exacerbadamente, a questão da pauta financeira precedendo a pauta das demais naturezas. Mas o maior problema na América Latina hoje é a mineração. No estudo que eu fiz, da Argentina até o México, a mineração. Tanto é que tem uma amiga minha que trabalha no México com economia ecológica, e ela trabalha com os mineradores, por exemplo, tem que criar uma outra concepção de economia aí. E eu quero dizer que a grande reflexão mediante o antropoceno é em que medida nós podemos utilizar o antropoceno 3.0. Então, tem uns autores que trabalham uma perspectiva do antropoceno 3.0. Olha, vamos tomar consciência aí nessa análise nossa com as demais naturezas. Segundo, há autores que dizem o antropoceno é um diagnóstico, e aí cai na linha da colapsia, estamos vivendo um grande colapso, e tem aquilo que John Locke falou lá atrás, uma concepção muito pessimista do ser humano, que é dizer, olha, as décadas de 30 e 40 serão terríveis em relação à questão do calor, isso já está acontecendo em alguns lugares do mundo, vai ter muitas mortes de calor e muitas de frio, né? Esse desequilíbrio, a questão do aquecimento global, a questão das queimadas, e há uma visão assim mais fatalista do John Locke, que é que o ser humano vai ser o responsável para eliminar a sua própria espécie. Eu tenho trabalhado, e vou desenvolver isso no próximo encontro, com a compreensão de uma visão educativa nesse processo, de um despertar para as grandes questões ontológicas. Eu vou depois colocar, e quem quiser pesquisar, tem no meu YouTube, onde eu detalho mais essas questões do antropoceno, no meu canal do YouTube, e também tenho literaturas que posso oferecer para o nosso amigo e irmão que está nos acompanhando, mas eu queria trazer a reflexão sobre esse lugar que nós nos encontramos. Porque a relação que se desenvolve na ciência moderna é uma relação de sujeito-objeto. Essa relação de sujeito-objeto, o ser humano como sujeito, é a natureza como as demais naturezas como objeto. Eu já vou trazer no próximo encontro inúmeros exemplos de relações intersubjetivas.
de outras compreensões, como eu já demarcava lá na Grécia, como a gente pode, não precisa ir lá nos gregos, se a gente dizer, mas isso é coisa de grego. Vamos conversar sobre as nossas raízes do nosso país, indígenas, e as nossas raízes africanas, nossas raízes eurocêntricas, de todos os lugares. Mas, antes de eu fazer uma reflexão da conexão com a nossa doutrina aqui, os Carajás têm um mito que é uma maravilha. Eu acho que a Nádia já ouviu isso, a Nádia que estudou lá Platão na veia e o mito da caverna. Mas os Carajás contam o seguinte, quando perguntam para os Carajás, essa tribo brasileira, lembram do massacre dos Carajás? Os Carajás contam o seguinte, como é que vocês nasceram? Como é que vocês chegaram a ser Carajás? Eles contam a seguinte história. Diz eles, o Criador nos fez todos como peixes. Isso está na obra Tempo de Transcendência, de Leonardo Boff. Todos nós vivíamos como peixes, éramos imortais e habitávamos o fundo, aquele cardume lindo, do fundo do rio Araguaia, lá nessa região pantaneira. Tínhamos o esplendor de sermos imortais e ter as águas mais puras, intocáveis. Nós tínhamos um preceito. Vocês não podem passar por aquele buraquinho. Tinha um buraquinho no canto? Você não pode passar por aquele buraquinho lá. Um dia, um carajá, peixe, afoito, passou pelo buraquinho. Demorou um tempão e saiu lá nas margens do rio Araguaia. Quando chegou lá, ele viu algo nunca visto. Ele contemplou uma biodiversidade como nunca tinha visto. Ele teve o prazer de ver os coloridos, a água, o verde das matas, e ele também teve a felicidade de ver pela primeira vez o sol, que retilia ali nas águas. Ficou encantado e se perdeu no tempo. Quando ele pensou que ele tinha visto tudo, ele ia voltar, ele começou a ver o pôr do sol batendo naquela região pantaneira. Se encantou mais ainda, se perdeu no tempo e aí viu a lua. Foi uma relação de transcendência, imanente e transcendente, de elevação cósmica. E ele não queria mais voltar, mas lá pelas tantas se lembrou que tinha mais irmãos seus lá. E voltou, madrugada dentro, chegou já de manhã no seu local onde todos estávamos e viviam felizes. E contou, chamou os seus e disse, irmãos meus, companheiros, existe uma realidade transcendental. E narrou para eles. Eles ficaram encantados com a experiência daquele seu irmão e resolveram que todos eles iam passar para o lado de lá. Quando estavam chegando perto do buraco, um deles disse, mas para aí, o Criador nos fez tão amorosamente, nos deu a imortalidade, nós vamos sair daqui sem sequer conversar com ele? E aí resolveram conversar com o Criador. Foram conversar com o Criador disse, realmente, a experiência é verdade, é a experiência desse irmão de vocês afoito. Vocês querem passar para o lado de lá? Vocês estão pensando em ir? Sim, nós queremos passar para o lado de lá. O Criador disse, se vocês passarem para o lado de lá, vocês vão perder a imortalidade. E eles responderam em uníssono. Nós queremos. E passaram para o lado de lá. Quando chegaram do lado de lá, deixaram de ser peixes. São índios, indígenas, homens, mulheres, crianças, que até hoje vivem, à medida do possível, naquelas areias alvíssimas, contemplando aquela biodiversidade, numa visão indissociável humanidade e natureza. Está ali, na obra Tempo de Transcendência, a origem dos Carajás. Em julho de 2010, Joana em Paris, né? Joana está em Paris, 12 de julho, e dita para Divaldo uma carta que a mim me chamou muita atenção quando eu li lá atrás, mas que eu resolvi retomar para essa conversa aqui. A obra é Entrega-te a Deus. A trilogia é Entrega-te a Deus,
liberta-te do mal e ilumina-te. E nessa carta, eu vou resumir aqui para fazer os encaminhamentos, nessa carta ela traz algumas ponderações muito importantes sobre onde nós nos encontramos. Ela diz que a sociedade odierna vive momentos graves da história em seu processo evolutivo. Joana nos chamando a atenção. Ela diz que a boa notícia é que nós nunca tivemos tantas possibilidades de prospecção em ciência e tecnologia como chegamos a ter até agora. Joana nos diz que nós podemos, pela ciência e a tecnologia, criarmos grandes painéis promissores em relação ao futuro. Está aí o exemplo da vacina que a gente vivenciou agora, está vivenciando ainda, e tantas outras prospecções. No entanto, diz o Espírito, pairam sobre os céus grandes ameaças de horror, principalmente na questão da aproximação daqueles que estão desavisados. Muitos estão sendo instrumentos das trevas. Ou seja, a capacidade toda nós temos, mas temos que chamar a atenção para o descuido e para o uso que as trevas vêm fazendo. E aí, ela diz que isso faz com que inúmeros filhos, inúmeros irmãos, inúmeros de nós, mergulhemos em campos de aflição, ao invés de ascendermos utilizando a ciência e a tecnologia. O paradoxo que ela também nos chama a atenção é que, por um lado, e aí dá para ler a obra de Zygmunt Bauman, Vida para Consumo, por um lado, nós somos expertos e atingimos grandes alcances no que diz respeito às questões da mídia digital e virtual. Por outro lado, os mesmos instrumentos estão utilizados na alimentação e na disseminação da violência e do crime. É Joana falando para homens e mulheres desse tempo. A necessidade de estar em evidência faz com que nós exponhamos as questões mais íntimas da nossa vida numa rede social. A necessidade de reconhecimento, a carência, e ela vai trabalhando, né, a angústia, até chegar à depressão, todo aquele quadro, a carência de reconhecimento, essa necessidade, esse vazio existencial, e eu vou trabalhar isso melhor no próximo encontro, onde eu vou trabalhar que a crise do momento é uma crise ontológica existencial, e faz com que nós nos possamos cair em painéis de vulgarização, e aí ela usa o alcance dessa questão das redes sociais no sentido de mitigar a nossa potencialidade criativa. Também fala de um crescimento da violência de todos os matizes e que gerando uma cultura do medo. Uma cultura do medo. Fala, eu acho muito interessante essa analogia que ela faz, e a gente fala, não, mas isso é coisa lá da Idade Média, onde eles tinham os gladiadores. Joana fala dos novos gladiadores, fala também de pais e mães que levam seus filhos, irmãos, a assistir uma luta de MMA e outras coisas aí, demonstrando a mudança de roupagem dos novos gladiadores. Por milhares. E aí diz ela que essas pessoas depois gastam um valor para curar a doença que fica na cabeça ou no corpo, num osso ou num órgão fracionado. As novas facetas dos gladiadores. Fala dos altos índices de corrupção, de degradação da vida moral na esfera pública, e vai mostrando quanto isso pauperiza a existência e alcança pessoas que sofrem a ausência, por causa da corrupção, sofrem a ausência desse elemento, e muitas vidas são ceifadas pela ausência, às vezes, até da própria alimentação, desnutrição, coisas básicas assim, lá atrás. Fala e relembra da figura do Nazareno. E diz que o Nazareno, o divino sol da Galileia, ele veio até nós num período de muitas turbulências.
E ele veio para despertar, e é essa a questão importante na questão do antropoceno, despertar da consciência do nosso lugar no cosmos. Ele veio para esse despertar, mas os homens e mulheres o crucificaram, nós o crucificamos. Fala também das intoxicações que nos seduzem nessa lógica do sistema pelo capitalismo. E também ela coloca como desafio que quem conhece Jesus pelo Espiritismo deve seguir o exemplo do Divino Sol da Idade Média, Francisco de Assis, Sol de Assis. Quem conhece Jesus pelo Espiritismo se coloca como no exemplo de Francisco de Assis. E termina dizendo, nunca temas, como sempre Joana, né, chama a gente para o compromisso, nunca temas, Jesus está contigo. Então, quando estamos trazendo aqui esse convite, essa reflexão de pensarmos sobre o antropoceno, cabe a gente refletir sobre se nós não somos mais um na infinidade de possibilidades. Eu vou ampliar essa discussão no próximo encontro, na compreensão de que a natureza dialoga conosco. A natureza humana e a natureza não humana. E vou encerrando esta exposição de estudo, convidando a um valor que temos desenvolvido no campo ambiental. Nós chamamos de humildade ontológica. Ao invés do sujeito arrogante, portador de sentido, definidor de sentido, como único demarcador da história, quem sabe a gente não utiliza de humildade ontológica, de processos de autorreconhecimento nas relações daquilo que nós chamamos de outridades ambientais, ou seja, com as demais naturezas. Tem muita coisa boa acontecendo aí, de perspectivas que sempre ocorreram, mas nunca foram reconhecidas, de demonstração de relações onde a vida, desde já, é inteira. Por isso defendemos uma compreensão de uma educação ambiental do ambiente inteiro, que não dissocia essa relação. E de que nós devemos, nesse despertar, vivenciarmos dois processos. O primeiro, que eu chamo de redefinição ontológica. Redefinição ontológica talvez seja o movimento que mais eu venho fazendo. Qual é o sentido que nós, humanos, acompanhamos? Se o Sócrates nos convidou para o conhece-te a ti mesmo, nós temos que fazer esse movimento de volta. Porque a crise que nós atravessamos tem diferentes matizes. Mas um desses matizes mais fortes estou citando aqui Zohar Marshall, uma profunda crise de sentido existencial. E o vazio existencial tem levado o humano a ter pegado e, por vezes, tomar o bonde errado da história. Nesse bonde errado da história, Adorno e Horkheim identificam um conceito de racionalidade que operou e opera até os tempos odianos, que seria racionalidade instrumental e estratégica. É aquela que Ulisses utilizou para negar a sedução ao canto da sereia, é aquela que diz assim, olha, eu preciso ser um conquistador, eu preciso ganhar, mesmo que para isso eu não posso me sensibilizar. É aquela racionalidade que busca sempre o aumento do lucro e do poder e que, por vezes, não reconhece essas relações mais inteiras. No período de recolhimento, na pandemia, a gente redefiniu muitas coisas. Acredito que você que está nos acompanhando redefiniu muitas. Eu, particularmente, tive muitas aprendizagens existenciais, ontológicas nessa travessia da pandemia. É nesse sentido que estamos sendo convidados, em pleno século XXI, a um despertar, reconhecendo no antropoceno uma grande corrente, está aí, da ciência, demarcada, mas que talvez, na minha compreensão, eu não gostaria que, ao demarcar uma era humana, ela tivesse essa conotação da demarcação pelos excessos e não pela defesa da vida. E nós que somos cristãos, nós que somos espíritos, temos que ter em todas as instâncias a defesa radical da vida,
nessa vida, não é qualquer vida, vida digna, a vida que nós aprendemos com o Nazareno, a vida que potencializa, a vida que brota, a vida que expande. E é nessa que nós acreditamos. E é essa que nos dá força para seguirmos adiante. Gratidão à espiritualidade maior. E eu vou terminar com uma frase de Francisco de Assis aqui. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar. No perfume das flores, na harmonia das cores e na fonte que corre, ligeira a dançar. Escondido tu estás, no verde das florestas, nas aves em festas, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga e na fonte que corre, ligeira a dançar. Te agradeço ainda, porque na alegria ou na dor de cada dia eu posso te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro o teu nome e mesmo sofrendo eu posso cantar. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhoras. E que assim seja. Estamos ainda na emoção de Francisco de Assis, esse hino maravilhoso a Deus, nosso Pai, nosso Criador. Muito obrigada, Vilmar, muito obrigada. Gratidão. Nós acabamos de nos deliciar com esse lindo, tão emocionante, emocionado passeio através dos tempos, através dessa grande ventura, que é a aventura humana ao longo dos tempos. Pela sua cultura, pela sua emoção, pela sua dedicação, o ICEB lhe agradece muito. Mais uma especial contribuição aos arquivos do ICEB, que com muita gratidão, muita honra até, recolhe a sua contribuição. Muito obrigada, Vilmar. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Porque a nossa tarefa é todo dia. E aonde que a gente puder, né? Já que nós já descobrimos que a mediunidade é 24 horas por dia, mesmo que alguns não reconheçam. Então, aonde estivermos, está aí o nosso desafio. E aqui, imagine, esse é um espaço privilegiado. É verdade, é privilegiado. O Instituto de Cultura Espírita do Brasil é um instituto de estudos avançados do espiritismo. Então, aqui nós podemos falar com muita tranquilidade, como você fez, passeando desde os pré-socráticos, desde da época dos pré-pré-socráticos, para chegar até aqui, a essa coisa hoje do grande desafio, né? Que suscita muitos despertamentos em variada ordem, de variada natureza e de variada ordem de grandeza, portanto, de profundidade do ser. E você transitou muito bem, citando Joana de Ângeles, claro, e Francisco de Assis, nessas gradações do despertamento da consciência humana. Você deixou isso bastante marcado aqui para nós, e nós aguardamos ansiosamente, no próximo mês, a sua próxima palestra, dando continuidade a essa reflexão profunda sobre, na verdade, o grande tema da nossa... Desculpem, eu fiquei falando no início com você e desliguei. Então, com esse grande tema que é o tema do grande desafio humano, nessa verdadeira encruzilhada civilizatória, humana, vibratória, cósmica que nós estamos vivendo. Sua contribuição muito, muito especial. Muito obrigada. Vou desligar aqui. O Paulo de Filipe está aqui, ele
cumprimentou naturalmente no início e depois ele diz: prezado Vilmar, assim como o antropoceno surgiu, ele pode desaparecer? E qual a razão, considerando a visão espírita, para essa análise? Você mais ou menos tangenciou essa questão, mas eu imagino que o Paulo de Filipe esteja pedindo algum detalhamento nesse particular. É muito importante essa questão. Ele vem, porque às vezes a gente percebe quando um tema é mais um demodê, né? Assim, um assunto que vem e vai. Ele vem embasado pelo pessoal das ciências naturais. Falando aqui, o pessoal mais da geologia, o pessoal da química, o Paul Crutzen era um químico, né? E ele vem, de certa forma, é um termo que ele agrega, porque ele vem para constatar os sinais de um tempo. E aí, quando ele estava muito só para trabalhar o período agora, ele estava assim, será que vai? Quando ele começa, será que ele vai agregar ou não? Quando ele começa a fazer essa recuperação dos 1700 para cá, ele começa a ter mais consistência na análise. Então, ele é um tema que o José Cosar, que é esse pensador que vem trabalhando e produz muito sobre isso, ele diz, olha, é o tema que, de certa forma, vem... Hoje, conversar sobre ciência tem que passar por ele, né? Ou com uma análise positiva, ou com uma análise da constatação. Quando vai conversar sobre a crise, chega no antropoceno. Quando vai conversar sobre mudança climática, chega no antropoceno. Sobre a crise do ser humano, a crise civilizatória, passa pelo antropoceno. Agora, para nós, no Espiritismo, ele é uma boa chave para a gente reforçar o que Joana diz, mas para a gente fazer a análise de como, às vezes, a nossa forma de agir vai chegando a processos de esvaziamento do ser. Né? Nós, espíritas, defendemos muito a questão das demais naturezas. Né? Eu falava na conversa anterior, no mês passado, os espíritos em espírito utilizam dos elementos do ar, da água, de uma praia, de um campo, de uma floresta, como elementos compositores disso. Encarnados, nós, quando nos colocamos diante, eu moro a 4 quadras do mar, quando coloco dentro da praia tomando chimarrão, aqui no sul a gente toma chimarrão na beira da praia, você olha para aquela imensidão de água, no mínimo, ou você acha, se coloca numa condição que você é o ser, né, capaz de ter compreensão e domínio sobre tudo isso, ou você diz, nossa, que universo de águas, eu sou apenas mais um universo, um ser no universo infinito. O que não me apequena, ao contrário, o que amplia a nossa compreensão do reconhecimento da misericórdia divina, das potencialidades de um Deus que tudo criou e de um Deus que demonstra assim, o Pitágoras usava um número. Quer dizer, olha, tem tanta coisa, tem tanta lógica e tem tanto equilíbrio na natureza, no meio de tantas coisas diferentes, que o número deve ser o elemento que equalize tudo isso, que faz com que essa água de uma hora para outra não venha. Agora, quando é que a água vem e vem a enchente, vem as coisas? E aí é aí que eu vou conversar mais no encontro que vem. A natureza dialoga conosco, hermeneuticamente. A gente que não percebe, ela já está dialogando, né, com os eventos extremos. Mas os eventos extremos são resposta das nossas ações. Por exemplo, vou dar um bom exemplo aqui. Agora, no período da pandemia, aquelas primeiras semanas que todos tiveram que ficar em casa, o pessoal da análise do clima fez a análise fantástica de como em 3 semanas tinha mudado a questão da condição do ar. Nossa, eu fiquei tão feliz. Logo ali, voltamos e esquecemos tudo. Né? Eu digo não todos, né? Não é análise de julgamento, mas logo ali, por isso que eu defendi a questão em alguns artigos de que eu não sou favorável ao conceito de novo normal, porque o novo normal seria retornar aquilo que era antes.
né? Eu estava falando em novas aprendizagens. A pandemia deve ter nos despertado para novas aprendizagens. Então, é nesse sentido, Paulo de Felipe, que eu acho que é muito interessante em nós, enquanto espírita, é nos perceber nessa teia da vida. Que papel nós assumimos? Uma existência nossa, 60, 70, 80, 90 anos, é um instante numa existência eterna. O nosso papel aqui e acolá pode ser definidor no sentido de potencializar. Por isso, eu venho defendendo a ideia que toda a educação é ambiental. Vou tentar explicar. Por que toda a educação é ambiental? Na palavra educação, tem um vocativo ali dela, uma declinação é do latim e outra do grego. Mas do latim tem duas aberturas. O educare, que é colocar de fora para dentro, e o educere, que é tirar de dentro para fora. Eu trabalho com essa do educere, que é da ideia de cuidado. Se toda a educação ela promove a questão do cuidado com o ser humano, já é uma questão ambiental. Então, nós espíritas temos que avançar nas linhas dessa compreensão de não ver o ambiente separado. Nós temos que trabalhar a partir da ideia da espiritualidade do fluido cósmico universal, de toda essa teia da vida, todos estamos embebidos nisso, então nós temos que ampliar a nossa compreensão de que somos seres de relações, e ainda, para nós, é mais ainda. A gente rompe o ciclo vital e vai, né, renascer e progredir sempre. Então, nessa compreensão que a gente vem pensando, as nossas relações são ambientais. Quer seja da psicosfera que nós alimentamos, quer seja na relação que nós estabelecemos com espíritos encarnados ou desencarnados, quer seja na nossa convivência, quer seja nos processos de cultura de paz, quer seja nos processos de relação homem-meio, quer seja nas relações de amizades. Todo esse feixe de relações tem um horizonte socioambiental, um horizonte ambiental, ontológico que está aí, que a gente sabe das alterações que nós sofremos conforme os ambientes que nós vamos, enfim, tudo isso tem a questão. Então, a questão ambiente, né, ela está desde já na doutrina espírita, a ponto de que aqueles que transcendiam, né, vamos pegar o Chico, ele cuidava daquela cachorra toda vez que ele ia viajar para São Paulo fazer seu tratamento. Tanto é que as pessoas diziam, essa é a cachorra do Chico. Ele narra, lá no Evangelho, A Sombra do Abacateiro, ele narra a relação do senhor que mutilava um burro. E ele diz que o dia que esse senhor era um capataz muito feroz, ele foi demitido, o burro sorria. Essa relação franciscana do Chico Xavier e de tantos outros, a gente vê que as pessoas que trabalham uma leitura mais densa do Espiritismo, desde já se percebem por inteiro. E é aí que é um dos grandes nichos que a gente pode investir. Por isso que eu vou trabalhar a compreensão de que nós somos bio, psico, sócio, ambi espirituais. Eu coloquei o ambi na expressão, porque o ambi significa reconhecer o lugar onde nós estamos. E querendo ou não, por isso que eu já não trabalho há um bom tempo com a ideia de vamos lá, vamos fazer um curso, vamos inserir educação ambiental numa escola. Não precisa inserir. Nós temos que reconhecer que a educação ambiental está ali naquelas relações. Vai muito além da plantinha verde e da horta escolar, mas nas relações que se estabelecem. Então, são compreensões que, para o espírita, que já enxerga as coisas mais relacionadas, assumem mais sentido e chamam também a gente para outras responsabilidades. Por sabermos dessas conexões ambi-espirituais, a nossa postura deve ser uma defesa muito pela vida. Então, o desafio nosso são processos, hermeneuticamente falando, de autorreconhecimento dessa nossa condição que é espiritual, que é ambiental, que é social, e que desde já está tudo relacionado, não dá mais para fatiar. Muito obrigada, Vilmar. Enfim, o seu tema de hoje começa com onde estamos? A resposta é
estamos na encruzilhada. Não é isso? Uma encruzilhada metafísica estamos numa hermenêutica. encruzilhada, estamos num momento de redefinição ontológica. Ainda não assumimos essa outra parte. Por isso que a transição espiritual, né, a famosa transição que nós estudamos tanto, a transição ela não é demarcada por uma chegada. Ela é demarcada pelo movimento que a gente está vendo. A compreensão do momento da transição é definitivo para esse passo posterior, e que também não vai se dar no salto quântico, como alguns imaginavam. Ela está se dando nesse processo. Quando você lê no mundo do rumo da regeneração, a gente vai ver o investimento do outro lado em esses ficam aqui, esses saem, esses permanecem, aqui precisa ter um ambiente mais... Já está acontecendo. E, às vezes, a nossa dificuldade do nosso olhar estreito é não perceber o que já está acontecendo. Daí a gente fica esperando um momento mágico. Olha, como alguns dizem para mim, diz que 2060 estaremos na era do amor, tá? E o que nós vamos fazer para chegar até lá? É muito bem lembrado, porque nós ficamos achando que isso vai se dar assim, da noite para o dia, como um passe de mágica. E aí, por falar em mágica, nós ficamos usando o pensamento mágico, que é próprio das crianças, mas nós adultos, que tanto nos orgulhamos da nossa adultez, do nosso avanço intelectual, cognitivo, etc., nos colocando, como você colocou mesmo, no pico da escala, não é isso? Nós achamos que isso vai se dar assim, gratuitamente. Em 2060 vai acontecer. Não, depende do que nós fizermos, porque, na verdade, você deixou muito claro que a responsabilidade que está na base da nossa doutrina, no projeto de autoeducação que o Espiritismo nos traz, está, assim, posto, né? Então, 2060, quem sabe, se nós fizermos a nossa parte, aí nós vamos atingir determinados patamares que nós desejamos. Nós desejamos como as crianças. Perfeitamente. Essa é uma leitura de ampliação de sentidos, né? Ou a gente foge desse pensamento mágico, né? E busca o investimento no que... O mais difícil é o que Joana nos coloca, né? Responsabilidade individual, reforma íntima, movimento de autocompreensão, né? Essas conexões mais amplas, ou a gente fica esperando esse momento assim que muitos esperavam. Mas eu fico pensando que a gente está conseguindo ampliar isso aí. Por isso que a grande questão nossa, e aí eu vejo, é uma mudança de cultura, né, nessa ciência no pós-pandemia, né? Eu não estou dizendo que a gente tem que abolir as nossas práticas pretéritas, mas a gente, por exemplo, nós, no período da pandemia, ampliamos muito o significado a mudança na concepção de tribuna, a mudança na concepção da reunião espírita. E nós temos notícias, literaturas estão dizendo, de grandes atendimentos que aconteceram, né, nesses movimentos, nessas reuniões, de quanto a espiritualidade esteve e está conosco, né? Nós temos na nossa casa, todas as quartas-feiras, o evangelho, meia hora de evangelho. E são momentos que a gente sai radiante. O estudo a gente está fazendo online, aos sábados. A gente preservou muito a nossa saúde, e aí então o espírito tem que ser em defesa da vida. Tivemos muito mais qualidade de vida e conseguimos manter a excelência do bom estudo, da boa reflexão e da boa conexão. E exercitamos também mais, porque aprendemos a sentir mais por essa telinha, né? Sábado a gente teve aqui Marcel Mariano, no nosso mês espírita. Foi uma delícia, uma palestra convocando todos nós para o despertar para a cultura de paz nesse cenário que o mundo está vivendo. Um convite forte. E é isso. A gente conseguiu ampliar. Então, agora significa que, ao retornar presencial, vamos abandonar tudo isso? Não. Vamos fazer o que está fazendo o ICEB aqui, vamos ampliar os canais, vamos estabelecer mais relações,
né, vamos compartilhar mais a vida. E isso é possível, e isso significa uma mudança para melhor. Né? Como a Joana disse, está tudo aí. É como nós fazemos o bom uso disso. Ô, Vilmar, um dos convites dessa nossa época, ou desse nosso momento específico, é quando nós ouvimos os nossos companheiros relativamente à relação com a casa espírita, eles dizem assim: o centro está fechado. Essa frase é mais um exemplo, e até vou usar isso, se você me permitir, vou usar isso com relação a essa sua colocação, porque é o delírio humano que se julga o centro, a parte mais importante. Então, o centro está fechado porque nós não estamos lá fisicamente. É o raciocínio que está, no meu modesto entendimento, por trás dessa frase, dessa declaração. O centro está fechado. O centro nunca esteve fechado. Os mentores, a espiritualidade superior, nunca deixou de trabalhar e trabalha de uma forma tão especial, tão profunda, tão generosa, tão dativa, que nós temos evidências, manifestações de gratidão de quem é atendido pelas reuniões. Por exemplo, nas reuniões de tratamento espiritual, da qual participo há décadas, no Grupo Espírita André Luiz, aqui no Rio de Janeiro. Nossos companheiros na Europa, que não têm essa, digamos assim, essa dádiva, né, de fazerem isso dentro das casas espíritas ainda, pelo menos do que eu conheço na Europa e tudo, eles nos mandam pedidos para o atendimento de tratamento espiritual. E as declarações, as manifestações dos atendimentos, dos resultados excepcionais, que eles, para excepcionais no conjunto do que se entende, né, do normal, acima das expectativas e do que os espíritos realizam. Então, o centro, ou a casa espírita qualquer que seja, que trabalhe no bem, jamais esteve fechado. Pelo contrário, tem trabalhado muito mais até do que nós pensamos, porque as humanas necessidades também se exacerbaram e cresceram muito, não é, Vilmar? Perfeitamente. Se algum dia alguém tem dúvidas sobre isso que você está falando, né, leia Dimensões Espirituais da Casa Espírita da Sueli. Saudosa. Porque quando eu li, da saudosa Sueli Caldas-Chu, quando eu li esse livro, meu Deus do céu, a gente já sabia, mas ali detalha todo o preparo, todo o trabalho na continuidade, depois que acontece o passe, nós retornamos para casa, toda a intensidade do lado oculto que a gente não vê, de trabalho caritativo, tantos resgates, evitando quantos problemas maiores, curando muitas enfermidades e talvez mitigando, diminuindo muitas aflições. Tudo porque aquele lado que nos cuida não para. Então, seria muito imaginar que o fato de você estar no teu lar, você estar lá, não houvesse essa conexão. Eu tenho dito em vários encontros que a nossa casa passa a ser uma extensão do Centro Espírita, quando estamos reunidos nos estudos. Agora mesmo, nós somos o ICEB, que está prospectado aí para esse mundão, né? Depois vou passar para minhas amigas lá dos Estados Unidos e para os meus amigos daqui, e a gente vai compartilhando isso. Então, são esses feixes muito amplos que vão demonstrando outras ambiências espirituais. Isso. Talvez seja esse o conceito. Já que você citou, mandar um abraço para a Juliana. Isso, já está lá o material. Ela já está lá, já está lá. Interessado no continuidade. Ela já está lá e já está aqui também, no ICEB. Pois é, que encontro maravilhoso, Vilmar. Você nos ofereceu hoje no ICEB
com as vibrações dos nossos mentores queridos aqui do ICEB, os fundadores e os mantenedores da vibração e dos trabalhos no ICEB ao longo de mais de 50 anos, e nós agora vivendo mais essa experiência para nos adaptarmos, quase que darwinianamente, às condições do momento, não é? Ou temos que nos adaptar, ou então morremos. E nós vamos continuar assim, mas como nós somos também reencarnacionistas, vamos vivendo outra vida, nós agora vivemos a vida material e a vida virtual na casa espírita, porque imaginamos que isso não vai se perder, não vai ser abandonado, não. Nós vamos viver hegelianamente as duas coisas. Tá uma pena acabar, né? Mas a gente se mantém conectado. Conectado. Eu estou com as perguntas do Paulo de Felipe desde a vez passada já. Continua aqui movimentando. O Paulo de Felipe é criativo, ele é muito atento, né? E ele busca sinalizações, aprofundamentos, e é sempre muito bem-vinda a participação do Paulo de Felipe aqui no ICEB, em todas as nossas reuniões de estudo, viu? Muito bom. Portanto, obrigada, né, Paulo de Felipe? Um abraço. Exatamente. E eu fico, toda palestra, eu fico pensando, atento, né? E me ocorrem muitas coisas. Então, logicamente, eu tenho que fazer eu não posso ficar falando muitas coisas, até às vezes são coisas impertinentes para o tema. Então, isso é uma preocupação minha. Para mim, não é impertinente, porque tudo, no final, as coisas se combinam, se complementam e é feito um quebra-cabeça. No final, vai tudo se encaixar, deve tudo se encaixar. Inclusive, quanto a isso que você falou, eu estava pensando agora, né, porque a gente é muito voltado, eu já falei em muitas ocasiões, é uma coisa que eu descobri recentemente, eu tenho 77 anos, então, há um ano atrás, por aí, ou esse ano, nos últimos 12 meses, eu descobri que eu não sou essa pessoa aqui que vos fala. Quer dizer, o que eu sou, afinal? Eu sou aquele negócio, né, o espírito. Nós somos aquele trinômio, né? Espírito, perispírito e corpo humano. Mas eu ajo como eu sou o corpo humano. Eu sou Paulo de Felipe, o CPF tal, 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 a profissão tal, 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 moro numa residência tal, aquele negócio todo. E aí, como ele diz, um dia isso tudo vai acabar. Aí, puxa, que isso? Não fala uma coisa dessa. Vai, amigo. Está chegando aí, vai chegar um momento que tudo isso aí não vai ter muito valor, não. Vai ser só história. Aí isso me causou um choque. Então, é isso. Por quê? Porque a gente é centrado na visão materialista, no corpo humano. A gente por isso que falou, o centro espírita está fechado. Fisicamente, ele está fechado. Mas a nossa vida é interior. E a gente não liga muito para isso. Interior fica para depois. Eu quero saber o seguinte, eu tive um câncer em 2012 no intestino. Operei, aí o médico falou que eu estou bom. O câncer sumiu. E eu acreditei, quer dizer, mas espera aí, amigo, o negócio começa no teu espírito. Será que o teu espírito está curado? A gente não vê muito por esse lado. A gente vê que o resultado, eu estou aqui belo, bonito, estou andando, entendeu? E legal, então eu estou curado. Então, é essa dicotomia que, principalmente, e aí vai uma análise crítica minha, porque no vizinho, nas outras pessoas, a gente entende que ele é materialista ou de outra religião, qualquer coisa, ele tem todo o direito de pensar assim, e eu não vou me interferir de maneira nenhuma. Mas, para mim, isso tem diferença. E também eu vejo no espiritismo, no movimento espírita, também as pessoas, às vezes, fazendo comentários e análises muito centradas na vida material, entendeu? Quando a nossa vida
realmente é espiritual. Isso na minha visão. Eu também não quero impor isso a ninguém. Eu estou vivenciando isso. Então, é isso que eu gostaria de registrar, inclusive, no caso do na palestra de hoje, a gente verifica que meio ambiente, né, a relação do nós, vamos dizer, nós, o vida material, né, porque a gente está na vida material, estamos analisando o homem, o ser humano, conforme vem evoluindo. Né? Então, é uma vida material aqui na Terra. Né? E a gente lembra, eu me lembro que eu nasci em 1944, então, em 1950, 60, ninguém falava em negócio de meio ambiente, acho que essa palavra nem existia, ou passou a existir aí na década de 60, parece, meio ambiente. Que negócio é esse? Então, todo mundo Vilmar é jogava... que sabe disso. Só sabia, era falta de educação jogar lixo na rua, mas não é porque você sujava, é porque não era, tinha latinha de lixo, amigos. Você, como uma pessoa, né, educada, joga o lixo no lixo, mas era por essa razão, porque você é um cara disciplinado, faz as coisas certas. A coisa certa é jogar o lixo no lixo. Mas ninguém pensava, não é como se pensa, aí tem o conceito de meio ambiente, não, que vai fazer mal à planta, ao mundo vegetal, ao mundo animal. Puxa, que isso? As próprias leis, você não tinha problema você matar o teu cachorro. Se ele te mordesse, você matava e ficava por isso mesmo. Né? Então, hoje não, a gente já está vendo, o homem já está vendo que os seres sensitivos, quer dizer, que têm vida, pode não ser uma vida igual a nossa, mas ele tem vida como a planta tem, como os animais. Agora a gente está passando a respeitar e a considerar essa vida animal, essa vida vegetal e até o meio ambiente, como diz a Terra, o planeta Terra é um ser sensitivo, ou seja, ele reage, ele tem sensibilidade. E se a gente maltrata ele, vai esperar o quê? Não é? Quem planta vento, colhe tempestade. A gente já sabe. Oi, é isso aí que eu queria falar. Sabe por quê? Porque a gente tem que liberar o Vilmar, a gente gostaria de ficar com ele, mas nós já ultrapassamos até a compensação do atraso com que nós iniciamos. Ele tem os compromissos dele agora, mas como ele é muito educado, ele estava ali tranquilo. Mas nós dois, nós que somos aqui da casa, vamos agradecer mais uma vez, né, Paulo? E agradecer também a você, viu, meu querido irmão? E então, mais uma vez, agradecendo todos os nossos irmãos que estiveram e ainda estão aqui conosco em ambos os planos da existência, mas, sobretudo, dirigindo-nos, pequeninos corações que somos, ao coração augusto e misericordioso de nosso Mestre Jesus, agradecendo-te, gentil amigo de todos nós, as bênçãos com que pavimentas os nossos caminhos desde todos os tempos. Nossos, mas nós, Mestre, ainda te rogamos que possas aceitar neste instante as vibrações profundas de nossa gratidão pela reunião que tivemos, pela competência, pelo carinho, pela generosidade do nosso querido irmão Vilmar Alves Pereira, pelo encontro que, com as vossas bênçãos, certamente também pôde ajudar muitos irmãos nossos em necessidades de natureza vária. É nesta perspectiva, Jesus, que ao te agradecermos, ao manto de Maria, aos nossos anjos da guarda e aos nossos mentores queridos do ICEB, e esses que abnegadamente nos acompanham, nos instruem, nos intuem e nos protegem, que nós, Mestre, na plenitude da nossa gratidão, colocamo-nos agora diante de Ti, rogando-te ainda, Jesus, se algo nos for lícito, ainda pedir-te, que nos abençoes, continues a nos abençoar
com a tua paz e a tua luz em nossas mentes e corações, hoje e sempre. Que assim seja, sob a graça de nosso Pai.